Então vamos lá, minha gente. Desculpa a demora do aparato tecnológico, pirotécnico. Vamos hoje falar um pouco de uma temática que eu considero sensacional, como toda essa temática que envolve os processos religiosos, tá? Que é a temática religião em si. Basicamente, o que seria a religião? Na aula passada, na nossa tutoria passada, se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, de repente, né, sair com vocês, tá bom? Na tutoria passada, eu falei um pouco não, né, 1h30, né, sobre fé e razão. E eu terminei, Leandro, falando um pouco sobre a questão do divino. Falei um pouco sobre, será que Deus é uma invenção do homem? Será que Deus é uma questão da psicologia para formatar os anseios do homem por respostas que, na verdade, ele não tem cientificamente? Então, é uma das perguntas que a ciência se faz em relação à própria religião. Será que não foi o próprio homem que inventou a religião e que formatou a religião? E a gente percebeu que a fé e a religião são coisas que, às vezes, andam juntos e, às vezes, não andam juntos. Para quem não esteve na tutoria na semana passada, Roberta, você, quem não estava na aula de fé e religião, fé e ciência? Leandro estava, tá? Eu expliquei um pouco que você pode ter fé e não ter religião. Isso é comum, comuníssimo. Na verdade, é uma das religiões que mais cresce hoje, que seria a gnose. O gnóstico é o que crê dessa forma. Os ditames do comportamento da fé dele é ele próprio, tá? Vamos dizer gnose. Então, o que seria uma religião? Seria uma sistematização de uma fé. Algo que eu acredito, mas que é sistematizado por outrem, não por mim. Quando a minha fé é sistematizada por mim mesmo, isso é uma gnose, tá? É uma tendência religiosa que cresce muito hoje. Deixa eu tentar modular isso, dar isso um exemplo. Por exemplo, chega para o seu vizinho e fala assim: pô, e aí, cara, e religião? Tu não tem, não? Não, tem religião, mas eu tenho religião para dentro de mim, já viu isso? Escuta direto. Eu tenho religião para dentro de mim. Mas como é que é isso? Tu vai no culto, tu vai na missa, tu bate um tambor na madrugada, como é que é? Não, eu acredito em Deus, acredito que tem um Deus que rege o universo, eu acredito até em Jesus. Só que eu não faço prática nenhuma de fé. Eu, quando estou aborrecido com alguma coisa, eu vou jogar uma bola, eu tomo banho na cachoeira, e isso para mim é um contato religioso. Isso é muito comum, muito. Tá errado? O que vocês acham? Tá, Roberto? Robertinho, que eu conheço desde 13 anos de idade, né, Robertinho? Tá errado? Não. Uma frase que eu gostaria de que vocês anotassem, tá? Não existe certo e errado em religião. Pelo amor de Deus. Tá? Claro, se eu estou dando aula lá no Seminário Diocesano de Petrópolis, dando aula lá para os diáconos, eu vou pregar, vou falar, vou formatar o processo religioso em detrimento à teologia cristã católica. Tá? Se o Leandro está lá na assembleia, na igreja, ele vai falar de acordo com a doutrina da igreja dele. Nós estamos aqui no âmbito universitário, então a temática tem que ser expandida. A fé, todo mundo tem. Todo mundo nasceu, eu falei um pouco isso na aula passada, todo mundo nasceu com um gene da fé, com a formatação da fé. Por exemplo, se você veio aqui de carro, você acreditou que você pisar no pedal do meio, o carro para. Se você veio de ônibus, você colocou toda a sua esperança num bigodudo que você nunca viu. E você não pediu para ele uma carteira de motorista. Mesma coisa eu aqui, eu entro aqui, fico meia hora montando isso aqui, né? E você não pede, aqui, tu não tem como me mostrar o teu diploma, não? Não, você acredita, você dá credibilidade à universidade, tá? Olha, isso é fé. Você vai no médico e o médico passa um medicamento e você crê totalmente no medicamento. Às vezes você nem lê a bula. Então foi basicamente isso que eu falei na aula passada. Como que a fé e a razão têm que caminhar juntas. Quando existe apenas a fé e não tem um processo racional, de racionalidade para a fé, a gente costuma dizer que é uma superstição, tá? É algo que é como com um fetiche, né? Você coloca aquilo
mas você não sabe se funciona ou não, você coloca porque outra pessoa fez, você tem aquela prática, você não entende porque faz aquela prática, tá? Então foi basicamente isso que eu falei. Então, nesse sentido, eu posso dizer sem medo de errar que não existe certo e errado em religião, porque cada um vai crer de uma maneira e cada um vai modular a sua crença e a sua fé em detrimento às religiões que existem no mundo. Se eu tenho uma fé e a religião que se aproxima mais dos meus quereres é o cristianismo, uma religião que me responde, uma religião que me atende, tá? Aí a pessoa pode falar assim, mas a religião não pode ser uma coisa de conveniência. Eu não estou no âmbito do discurso teológico, entende? Eu estou no âmbito do discurso antropológico. Não é teologia aqui nessa fala, nesse momento. O discurso antropológico, por que você colocou essa camisa e não colocou outra? Por que você colocou essa e não colocou outra camisa? Toda escolha, automaticamente, é negar algo. Quando você casa com alguém, você está negando outras pessoas. Quando você escolhe um computador, você está negando outros. Quando você escolhe outra religião, você está negando outras. Mas não que as outras também não tenham caminhos. Não que as outras também não elevem o pensamento humano. Tá? Cuidado. Existe hoje uma intolerância religiosa muito grande. Porque geralmente as pessoas não entendem o que é religião. Não entendem o processo religioso. Então vamos dar uma estudada hoje de uma maneira bem tranquila, né? E bem dinâmica também. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a religião é um aspecto vital, que está dentro da gente. Religião que não é uma coisa externa, tá, gente? Religião é uma coisa interna. Pô, Bruno, mas eu não tenho religião. Eu até acredito num Deus, só que eu não tenho religião. Tem sim. Muitas vezes, o teu comportamento externo se constitui um comportamento religioso. Vocês já ouviram essa frase? Não, domingo eu vou lá jogar meu futebolzinho, né? Meu futebolzinho é religioso. Já ouviram? Sexta-feira eu tenho que ir lá pro happy hour com meus amigos, né? Tomar uma cervejinha, porque no final de semana uma cervejinha religiosa, né? Isso eu posso dizer que é mesmo religião? Posso. Religião é tudo que vai ligar o homem com um processo harmônico, tá? Vamos lá. Então, desde que a gente nasce, a gente vai buscar um processo de harmonia. Sempre. Claro que tem a religião que a gente pode dizer que é uma religião natural e tem a religião transcendental. Lembra lá na semana retrasada, quando eu falei que existe a fé natural? O que é a fé natural? A gente acredita naturalmente nas coisas, né? Hoje eu escovei o dente, a gente sai de casa, claro. E eu não li o componente químico que estava na pasta de dente. Eu acreditei no produto que eu comprei. Você bebe o leite, você bebe o refrigerante, você passa a pomada e você acredita que aquilo não vai te matar. Você dá credibilidade àquele produto. E assim é a nossa vida. A nossa vida é pautada por esses contratos, que são contratos veementemente de fé. Já viu quando você empresta alguma coisa para alguém? Você empresta e você está contando que a pessoa de boa fé te devolva. Às vezes não devolve. Olha, vamos lá. Nossa primeira experiência individual é o nascimento. Sua marca é tão profunda que dela derivam muitos elementos essenciais para a nossa vida. O choque do rompimento intrauterino, da harmonia intrauterina, marcará nosso processo de humanização para toda a vida. Eu vou indicar esse livro, tá? Eu vou colocar a fotinha desse livro lá na plataforma. É um livro de cultura religiosa. Na verdade, são dois. É um do Viggs Irineu, tá? Que é famoso no Brasil, professor franciscano, e um do autor que escreveu O Mundo de Sofia, um livro famoso de filosofia que surgiu aí na década de 90, chamado Livro das Religiões. Então aqui eu não estou falando nem de catolicismo, nem de cristianismo, nem de candomblecismo, nem de hinduísmo, nem de panteísmo. Eu estou falando da religião conceito, como um todo, tá? Qual o princípio que rege as religiões? O princípio que rege as religiões é justamente esse aqui, ó. Você voltar a uma harmonia intrauterina.
Pô, Bruno, que diabo é isso? Não, diabo não, que é religião, né? Mas religião tem diabo, não tem? Depende da religião. Tem religião que não tem diabo. Sabia que na religião oriental não tem diabo? Não tem. Eu fico interessante quando às vezes a gente vê alguns cristãos. Não tem. Quem é o diabo na religião oriental? Você. Quando você faz um comportamento que não é adequado, você é o diabolos. Diferente de símbolos. Símbolos é o que une, diabolos é o que divide. Aí é interessante alguns cristãos desavisados, né? Quando vê algum símbolo de uma religião oriental, falam assim, é o diabo. Não tem diabo, né? Um pouco de ignorância religiosa. Vamos lá. A harmonia intrauterina, o que é? É um estado que você viveu numa simbiose com sua mãe. Você e sua mãe eram um. E esse foi um momento da nossa vida que foi um momento de mais harmonia. Que foi um momento de harmonia plena. E é por isso que a criança, Piaget vai falar isso muito na teoria da aprendizagem, né? Por isso que a criança, quando sai do ventre materno, né, ela fica com as mãozinhas fechadas. Porque ela ainda não percebe que a realidade que está em volta dela é outra coisa. Porque quando ela está no ventre materno, ela acha que tudo é ela. Olha que interessante. E aí tem as fases, né? Fase oral, né? A fase da criança morder, e assim o processo de aprendizado. O que seria uma harmonia, né? Já viu quando você fica angustiado com alguma coisa? Todo mundo fica, né? De repente você está angustiado agora, né? Você está aqui na sala de aula me olhando, super concentrado, mas teu pensamento não está aqui comigo. Tá? Você está pensando na sua casa, você está pensando na sua filha que você deixou, você está pensando no marido, está pensando na esposa, está pensando no trabalho que você tem que fazer, está pensando na máquina de lavar que quebrou, né? Você às vezes está longe, porque alguma coisa no teu estado natural está desarmônico. O que seria uma desarmonia? Para a filosofia, seria uma escolha de uma ação errada. O que seria o princípio da moral? Claro que vocês estão tendo introdução à filosofia, provavelmente o professor Júlio Fred, né? Provavelmente o professor Júlio vai abordar isso em algum momento do estudo da filosofia, tá? Claro que é uma bobagem eu aqui ficar ensinando filosofia para vocês com o professor Júlio Fred de alto gabarito, né? Mas deixa eu dar a minha contribuição rapidamente. O que é moral? Eu falei para vocês um pouco na aula passada, vou repetir. Moral é um conjunto de normas e preceitos que eu e você empreendemos para escolher as grandes coisas da vida. Eu estou copiando aqui um grandíssimo professor, Mário Sérgio Cortella, que fala isso, tá? Tem coisas que eu devo, tem coisas que eu quero e tem coisas que eu posso. Quando eu tenho paz de espírito, quando o que eu devo é o que eu posso e é o que eu quero. Quando eu tenho algum conflito, quando o que eu quero não é o que eu posso e não é o que eu devo, e mesmo assim eu faço. Claro, ninguém aqui é anjo, né? Normalmente, nós vamos fazer o que não devemos e o que não podemos. Isso aí é natural da vida do homem, tá? E isso vai te criar uma desarmonia. O que a religião faz? A religião vai pegar aquele princípio que eu falei na aula passada, da fé, e da razão, e da física, e vai perceber que naturalmente existe algo que rege o universo, tá? Isso é a lei da física. Daqui a algumas horas será uma tarde, e depois uma noite, e depois uma manhã. Quando eu conheci a Roberta não era como é agora, nem eu. A gente tinha o quê? 14, 13 anos, cantava num coral famosinho em Petrópolis, né? Olha, um bando de adolescente, né? Adolescente não, pré-adolescente, né? Tinha umas 30 pessoas no coral, que hoje, às vezes, eu encontro com um, encontro com outro, e a gente, nossa, quanto tempo você já ouviu Wagner, né? Nossa, quanto tempo! Olha, por quê? Porque o tempo exerce em nós um poder irremediável. Claro que as mulheres têm muito mais recursos que a gente, né, Leandro? Adriano. Juliana, quase, ó. Né? Juliano, ó. Tem muito mais recursos. Porque a mulher passa um reboco aqui, passa um reboquinho ali, né? Passa um batom, corta o cabelo diferente, faz dá uma... A gente não tem jeito, tá? Mas o que a gente pode fazer é deixar a barba crescer, tirar a barba, cortar o cabelo. Não tem muito recurso, né?
Então, existe em nós um tempo irremediável. Então, naturalmente, a gente percebe que existe um movimento nas coisas. Se existe um movimento, pressupõe um movimentador, um pouco do que eu falei na aula passada. Eu olho um quadro e mesmo que o quadro não esteja com a assinatura, pressupõe que alguém fez. Mesmo que o quadro, Leandro, não tenha uma assinatura do autor, pressupõe que alguém o fez. Quando eu olho para o quadro natural, não tem assinatura, mas pressupõe que uma mente inteligente o ordenou. Isso é física, a primeira lei da física, a inércia. Tá? Não é bacana? Está nesse livro também. Tá? Essa teoria, a teoria tomista, prova da existência de Deus. Tá? Agora, o que a religião vai fazer? A religião vai pegar esse motor, essa força, essa energia, essa mente organizadora e vai sistematizar isso. Se eu sou de uma mentalidade judaica, cristã e islâmica, eu vou falar que existe um Deus único. Para o judeu é Yahvé, para o cristão é Deus e para o islâmico é Alá. Se eu sou um oriental, eu vou dizer que é uma força que rege o universo. Você pegar as tradições orientais, né? Qual que foi o som primordial do universo? Om. Com esse som, o universo foi criado. Mas o que é mais interessante não é em si a sistematização da fé, é que todos reconhecem que existe algo que rege o universo. E cada religião vai sistematizar de uma maneira. E a religião vai tentar dar isso aos seus crentes. Quando você está em alguma coisa desarmônica, a religião vai tentar preencher uma lacuna que, de repente, racionalmente você não consegue preencher. Não é assim? Por exemplo, vamos pegar aqui duas religiões para a gente estabelecer um grau de comparação, tá? É muito ruim quando a gente fala de apenas uma religião, porque a gente não consegue fazer uma comparação. Vamos pegar o cristianismo, tá? O cristianismo como um todo, não apenas o cristianismo católico, o cristianismo como um todo, tá? O cristianismo, sem dúvida nenhuma, é religião do sofrimento, tá? Paulo de Tarso, São Paulo para os cristãos católicos, tá? Ele fala o seguinte: olhar e ver o sofrimento de Cristo na cruz. Faltou alguma coisa esse sofrimento? Se faltou, complete em sua carne. Quem quiser me seguir, pega a cruz e vem. Tá? No mundo há de ter tribulações. Eu vim para botar fogo no mundo. Palavras de Jesus. O budismo é antagônico a isso. O budismo prega a cessação total de sentidos. Então a pessoa não pode sentir dor, ou não deve sentir dor. A pessoa não pode... Não sabia? Não sabia? A pessoa não pode sentir felicidade, tristeza. Quando a pessoa sair de si, ela verdadeiramente vai estar em que estado? O nirvana. O nirvana é a cessação total dos sentidos. Percebe como uma fala uma coisa e outra fala outra completamente diferente? E é interessante que o budismo e o cristianismo, em sua teologia, se parecem bastante. O budismo vai falar que a pessoa tem que viver no mundo, mas não tem que ser contaminado por ele. O cristianismo também. Mas em algumas coisas são água e óleo. Olha que interessante. Se eu pegar, por exemplo, uma religião, o espiritismo kardecista, e pegar o cristianismo ortodoxo, um vai pregar uma coisa, outro vai pregar outra. Tá? Isso não quer dizer que está errado a fé. É uma sistematização diferente. Percebe como a temática religiosa é extremamente interessante. Não tem, tá? Não tem, aí eu falo também para os alunos de história, tá? Não tem uma temática mais precisa para entender quem é um homem do que a religião. Na religião, o homem vai demonstrar verdadeiramente os seus anseios, verdadeiramente quem ele é. Tá, vamos lá. Assim, um aspecto vital do humano é esta busca incessante pela harmonia individual. Hoje no nosso mundo, né, tem duas palavrinhas que a gente incorporou, principalmente no início da década de 80, né?
Hoje ninguém fica mais cansado, todo mundo fica estressado. Ninguém fica mais cansado, tá? Ninguém fica, eu tô cansado. Não, eu tô tão estressado. Olha. E outra coisa, ninguém fica mais chateado ou triste, né? Todo mundo fica deprimido. Olha, quando eu estou estressado ou deprimido, que são estados patológicos, minha gente, tá? A depressão é um estado patológico. Cuidado, né? De repente você brigou com o namoradinho, com a namoradinha, né? De repente você comprou um negócio na internet que não chegou, aí você fica deprimido. Fala uma besteira dessa não, pelo amor de Deus, né? Depressão é uma doença seríssima, é uma patologia. E o estresse também, tá? O estresse é quase que uma estafa, tá? Mental e física. Às vezes a pessoa está cansado, dorme de tarde 2 horinhas no domingo, que resolve, tá? Mas às vezes a pessoa quer sair, né? Quer viajar. Interessante, né? A pessoa sai para relaxar, vai viajar e fica 8 horas na estrada. Eu não consigo conceber um negócio desse, né? Ou sai de casa para ir num restaurante de comida caseira. Porra, não consigo entender um negócio desse. Mas tudo bem, né? Então, esse sentimento é o que origina todas as religiões. O que seria esse sentimento? Essa busca, novamente, de novo, pelo um processo harmônico. Então, se você está em desarmonia com algo, a mensagem religiosa, sem dúvida, é arrebatadora. É uma mensagem que vai tentar te colocar no eixo novamente. E aí você pode pegar belíssimas mensagens em todas as religiões. Vocês vão pegar o Islã, né? O Islã está um pouco na moda, né? Eu vou trazer aqui, muito provavelmente, um islâmico para falar para vocês quando a gente falar de Islã. Tá? Não é legal não, cara. É sensacional. É sensacional. Um colega meu, que faz aula na faculdade, ele é engenheiro, está fazendo engenharia, é o Ahmad Ijaz Zafar, tá? É uma pessoa que tem uma dinâmica muito boa, é muito engraçado, ele chega assim, não vou explodir ninguém não, hein? Ainda, se vocês se comportarem. E fala do Islã verdadeiramente. Vai falar que essas coisas que acontecem não são islâmicos, são os políticos que estão dentro do islamismo e que usurpam o islamismo. Quem já teve contato com o Corão, é um livro que prega o amor. Tem lá os 99 atributos de Deus. É uma das passagens mais lindas que eu já li na religião. Vai falar que Deus é o misericordioso, que Deus é o compassivo, que Deus é o benevolente, que Deus é o justo juiz, que Deus é aquele que olha o interior. É sensacional. A religião vai tentar te trazer essa mensagem. Você pega o cristianismo, né? Olhar e ver os pássaros, não semeiam nem tecem, não valei vós mais que pássaros. Olha que mensagem sensacional. Você pega o budismo também, mensagens lindas. Você pega o espiritismo também. Então, a religião como um todo vai tentar te trazer de novo algo simbólico. O que é o simbólico? Que une, tá? Diferente de diabolós, que desune, tá? Olha que interessante a temática, né? Viu quando você pensou, eu vou ter que fazer teologia na faculdade, o cara vai lá rezar em latim. Não que eu não seja capaz de rezar em latim, mas aqui não é concepção, né? A gente vai estar versando em outra esfera, né? Algo muito mais intelectualizado, não que a religião não seja, né? E aí vem uma questão extremamente interessante, que é o fenômeno religioso, né? O que é o fenômeno religioso? Como se estuda o fenômeno religioso, né? Eu, muito provavelmente, estarei entrando num outro doutorado em ciência da religião. E a temática que eu vou estudar, que eu pretendo estudar, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Olha a frase. Vamos analisar a frase que o Bruno falou assim, despretensiosamente, só que a gente está numa aula de ciência da religião. Eu vou estudar a ciência da religião se Deus assim o permitir. Olha, estou colocando todo no embasamento de fé. Olha, como se, para quem crê, Deus não permitisse ou não, né? Deus ficaria me segurando, não, você não vai, eu não permito. Mas para quem crê é um pouco assim, né? Se você tiver a permissão de Deus, se segundo a religião você se sentir tocado pela mão divina, você vai fazer. Olha que interessante, tá? Então, eu penso um dia em estudar ciência da religião.
para estudar justamente o fenômeno religioso. Por que ele é universal, né? Vamos lá. A gente tem aqui, né? O fenômeno religioso é universal. Em todos os tempos, lugares, povos, encontramos tal fenômeno. Cícero, né? Cícero é 40 anos antes de Cristo, um romano famoso, tá? Inclusive tem um discurso que todo mundo tinha que ler, tá? Para entender um pouco de política, né? Voltando um pouco, remetendo ao grande professor Mário Sérgio Cortella, né? Qual que é a definição própria de idiota? Quem saberia? Não? Idiota gera idiosincrasia. O que é idiosincrasia? Pessoa que está fechada em si própria. Um idiota é aquele que está fechado em si próprio. Um politikos é aquele que está aberto para os outros e para a prática da cidadania. Não essa política que a gente tem hoje. Quem vai versar isso primeiro, de uma maneira genial, é esse cara aqui, ó, Cícero. Ele escreve um livro chamado Manual de Política do Cícero, para o sobrinho dele. Ele já era um grande filósofo romano e o sobrinho estava se candidatando a senador. E ele falou assim: tio, me dá algumas dicas de como ser político. E uma das dicas que ele dá é o seguinte: meu filho, nunca diga não a ninguém. Fala que vai tentar, fala que vai consultar as bases, fala que vai ligar para alguém, mas nunca diga não. Não é um pouco isso a política hoje, né? Não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que se engane sobre sua natureza, né? Ele está criticando um pouco aqui a religião romana, né? A religião romana que tinha deuses e criaturas da mesma natureza. Existia uma deusa no Olimpo, que olhava para o homem bonito, se transformava num homem, fazia sexo com esse homem e nasceria um semideus. Olha, ele está falando que as pessoas têm religião, mesmo que se engane sobre a natureza desse Deus. Mas todos têm. Plutarco, que é um historiador também, contemporâneo, um pouco antes de Cícero, né? Podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem uso de moeda, porém sem Deus, sem oração, sem juramento, sem ritos religiosos, sem sacrifícios. Tal nunca se viu. No estudo da história, né, vocês lembram também, a gente tinha nos livros consagrados da história, né, a gente estudou na época de adolescente, tinha lá sempre matemática. Vamos estudar o Egito. Aí o que se estudava? Política, economia, geografia e religião. Tá? O estudo da religião sempre foi um estudo interessante. Aqui mais moderno, né? Jung, um psicanalista, né? Entre todos os meus pacientes de mais de 35 anos, não há nenhum cujo problema não fosse da ligação religiosa. A raiz da enfermidade de todos está em terem perdido que a religião deu aos seus crentes em todos os tempos. O quê? Justamente essa busca da harmonia, né? E ninguém está realmente curado enquanto não tiver atingido de novo, olha que interessante, o seu enfoque religioso. Percebe que ele está colocando aqui a religião como algo antropológico e não como algo confessional. O que seria? A religião, para Jung, seria um comportamento. Por exemplo, olha, eu todo domingo eu vou almoçar com a minha mãe. Sua esposa de repente reclama que você vai almoçar com sua mãe todo domingo, mas aquilo para você é religioso. É um enfoque, entende? Não está dizendo que tem que fazer oração, que tem que rezar, que tem que ajoelhar. É um enfoque religioso. E aqui vai ficar um pouco mais claro o significado da palavra religião. Tá? Religião. Alguém aqui já tem nível superior? Isso. Eu vou começar uma pós-graduação no próximo sábado. Tá? Uma pós-graduação de 18 meses com valor de R$325. Não é um valor muito barato, porque eu fiz questão de colocar todas as disciplinas presenciais. A gente não tem nenhuma disciplina à distância. Tá? E esse curso de pós-graduação é um curso sobre história do cristianismo. Então, a gente vai abordar essas temáticas num nível de pós-graduação. Vocês se sentirem à vontade,
tá? Podem se matricular, vale muito a pena. E também é de 15 em 15 dias. Ah, Bruno, mas de 15 em 15 dias vai bater com a EAD. Não, não vai bater. Porque eu fiz questão de colocar concomitante. Concomitante não, escalonado, né? Isso significa que eu vou trabalhar a partir de próximo sábado, todo sábado. Porque se eu tenho aula 2, vou ter aula 9 e vou ter aula 16 com vocês de novo. Ah, dia 16/4 não tem a minha tutoria. Ok? Tá, anotem. Então, dia 16/4 não tem a minha tutoria. Ok? Porque vai ter a FLISE, que é a Feira Literária da Serra Imperial. E eu vou estar numa mesa, com muita honra, com a professora Mary Del Priori, né, famosa no Brasil, escreve vários livros sobre história e também outras temáticas que envolvem história, estão em torno da história, e a professora de alto gabarito também, a professora Isabel Lustrosa. Então eu vou estar nessa mesa lá no Museu Imperial. Tá? Vamos voltar aqui, chega de comercial. O que significa religião? A palavra é autoexplicativa, tá? Religare. Religar. Quando que eu estive ligado? Olha que interessante, olha como é que vai descortinar. Hein, Adriano? Juliano? Quando que eu estive ligado, Juliano? Ligado? É. Você teve ligado a outra pessoa quando? Quando eu estava no útero da minha mãe. É isso. Não estava? Todo mundo tem umbigo, não tem? Menos Adão, né? Uma vez me perguntaram, Bruno, Adão teve um umbigo? Eu falei, pô, mas isso é uma pergunta irrelevante. Né? É uma metáfora, né? Ó, todo mundo tem umbigo, não tem? Significa que em algum momento da sua vida você foi ligado a alguém. Você foi ligado com a sua mãe num estado simbiótico. Você e sua mãe eram um. Claro que não eram um, né? Mas estavam conectados, né? O que sua mãe comia te alimentava. Olha que coisa sensacional que é a maternidade, né? Você rompeu isso. Quando a mulher vai entrar para a sala de cirurgia, a gente costuma dizer que ela vai entrar em trabalho de... O que é parto? Partir. Romper. Esse é o princípio religioso. Voltar a estar ligado. Mas no sentido de religião transcendental, é você voltar, pelo menos no primeiro momento, o pensamento para da onde você saiu, que seria Deus. Tá? Voltar os seus olhos de acordo com a sua fé transcendental para quem pensou em você antes de você nascer. Isso é um pouco da mensagem judaica, né? O judaísmo fala isso. Deus pensou antes de você nascer. Cuidou de você com todo carinho, né? Um pouco de Isaías, né? És precioso aos meus olhos, troco reinos por ti. Um pouco da mensagem do judaísmo. O judaísmo crê dessa forma e o cristianismo vai incorporar isso. Você pegar Paulo, que era um judeu ortodoxo, né? Antes de se converter ao cristianismo, ele vai falar na carta famosa aos Filipenses, comunidade de Filipos, né? Eu preparei as obras que de antemão você vai receber. Deus preparou de antemão as coisas para você. Então isso quer dizer, antes de você existir, Deus já tinha preparado um pouco da mensagem judaica, né? O judeu acredita que todas as coisas que estão em torno do homem só existem porque existe o homem. Tá? E aí por isso ele pode fazer qualquer coisa com a natureza. O cristianismo é o meio termo disso, né? Claro que o cristianismo acredita que as coisas existem porque o homem existe. Mas o cristianismo também prega uma respeitabilidade, respeito às criaturas, né? À natureza. Tá? Então, isso é religare. Vamos ver aqui algumas definições. Do latim religare, voltar a ligar, ligar novamente, ligar os seres humanos com Deus. Tá? Outros significados, o próprio Cícero, né? Religere, tá? Reler, relativo à releitura das Escrituras. Agostinho de Hipona, uma das definições que eu mais gosto. Religere, é o nome lá do blog também que eu tenho, se quem quiser pesquisar depois. Reeleger, religação do ser humano novamente com Deus. Macróbio, né? Relinquere, significado daquilo deixado pelos antepassados. Quando você olha para o antepassado que deixou algo, isso também é um processo de religação. Tá? E aí a gente tem
os elementos que constituem a religião. Pô, Bruno, mas quem estabeleceu esse critério? Aqui é um pouco de teologia católica, tá? Elementos que constituem a religião. Quem estabeleceu esse critério foi a teologia católica. Bruno, a teologia católica admite outras religiões? É lógico, tá? É lógico que admite. A teologia católica vai olhar a realidade e ela vai perceber que existem outros caminhos religiosos. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Tá. Ela vai perceber que existem outros caminhos religiosos. Tá? A igreja vai falar que o judaísmo é uma religião. A igreja católica vai falar que o budismo é uma religião. A igreja vai falar que o espiritismo é uma religião. A igreja vai falar que o islamismo é uma religião. Tá? Então admite-se. Porém, ela estabelece alguns critérios para que uma tendência de sistematização de fé seja religião. E essas são algumas. Tá? Nós vamos falar um pouco agora. Estão muito quietinhos hoje, hein? O que está acontecendo? Nenhuma pergunta, nada, Juliano? Não? Nada? Roberto? Não? Você? Não? Tranquilo? Tá? Estão gostando? Tá chato hoje? Estão com sono? Não? Vamos lá. Elementos constitutivos da religião. São esses 5 aqui. Ok? Doutrina, rito, ética, comunidade e o eu, tu aqui, que eu vou explicar o que é. Tá? Quando tem isso aqui, tem religião. Quando não tem um dos elementos aqui, não é religião. Aí eu posso colocar que é tendência religiosa. Tá? Posso colocar que é uma filosofia de vida. Posso colocar que é um princípio religioso, mas não religião. Por exemplo, não se admite uma religião para a Igreja Católica sem um livro doutrinário. Tá? É muito complicado uma religião sem uma doutrina estabelecida. Por exemplo, a gente tem no Brasil uma religião muito famosa, tá? Mas que quando a Igreja Católica olha de uma maneira científica, ela vai falar que é uma tendência religiosa, porque não tem um livro uníssono. Qual que é? Quem sabe? Uma religião que é forte no Brasil, principalmente no Sudeste, tá? E não tem um livro que é unificado de doutrina. A Umbanda. Tá? Você não tem uma teologia da Umbanda. Você não tem um livro que codifica todos os centros da Umbanda. Entende? Diferente do islamismo, diferente do cristianismo, diferente do hinduísmo, diferente do islamismo. Tá? Você tem um livro que vai unificar doutrinariamente todas as pessoas. Vamos lá, vamos ver um pouquinho do que é doutrina, tá? Desculpa muito texto, porque hoje a aula é um pouco mais técnica, né? Então a gente tem um pouco de informação. Depois eu vou colocar esse slide lá na plataforma também, tá? Em PDF. Tá? E você pode baixar, colocar no teu arquivo. E eu não sei se eu coloquei o de fé e religião, fé e ciência, fé e razão. Vou colocar, tá? Vou colocar lá em PDF, você pode baixar. Doutrina, crença e dogma, né? É um pouco, basicamente, a mesma coisa, tá? A doutrina vai tentar pegar a fé. O que é uma doutrina? Tá? Eu acho interessante algumas terminologias que se usam em igrejas cristãs, viu? Fala assim, isso é uma doutrina humana. Claro. Tá? Toda doutrina é uma doutrina humana. Mesmo que, se existir uma fé que você considera uma fé vinda de Deus, quem sistematizou isso foi o homem. Tá? Eu estava num curso essa semana, num curso de História do Cristianismo, numa igreja, um curso livre, e a pessoa estava lá interpelando, muito inteligente, a pessoa por sinal, e falou assim, Bruno, mas as pessoas que escreveram a Bíblia são pessoas especiais. Eu falei, não. São pessoas comuns. Tá? Que foram inspiradas por Deus. Elas não tinham superpoderes. Tá? Não eram supermens. Não, eram pessoas do povo. Pessoas comuns. Tá?
que, segundo a teologia, a crença, foram inspirados por Deus. São chamados agiógrafos, os autores bíblicos. Olha, então, o homem que estabelece a doutrina religiosa. Não que isso seja errado, entende? Porque eu posso ter uma doutrina lícita e uma doutrina ilícita. Eu posso ter um ensinamento bom e um ensinamento ruim. Se bem que quando é ruim, as palavras que têm esse âmbito perdem o sentido, né? Por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho uma tecnologia para matar alguém, porque aí não é tecnologia. Eu não posso dizer que eu tenho uma doutrina ruim, porque aí não é doutrina. Entende? Eu não posso dizer que aquela pessoa está usando a inteligência para o mal, porque aí não é inteligência. Tá? Tem algumas palavras que sempre elevam o espírito humano para a prática do bem, não ao contrário. Agora, toda religião tem sua doutrina, tá? Toda ela. O que seria doutrina? Doutrina sobre a origem de tudo, sobre o sentido da vida, sobre a dor, sobre a matéria, sobre o além, sobre depois morte. Essa doutrina tem uma fonte. Então, como eu disse, né? Eu pego a fé que vem de algum lugar, isso é um pouco que a gente vai ver agora, de algum lugar, e eu sistematizo aquela fé em todos os aspectos da vida humana. Então, por exemplo, se eu creio no budismo, eu vou pegar a doutrina budista e vou colocar em todos os meus comportamentos. Todos. Se eu sou cristão, eu vou colocar a mensagem cristã aonde? Em todos os meus comportamentos. Então eu aqui na faculdade tenho que ser cristão, eu em casa tenho que ser cristão, eu sozinho tenho que ser cristão, eu no trabalho tenho que ser cristão. Eu tenho que levar aquela mensagem para todos os aspectos da vida humana. Isso é doutrina. Tá? Só que essa doutrina tem uma fonte, 3 fontes principais. Tá? Eu tenho a religião primitiva, as religiões sapienciais e as religiões proféticas. Bruno, tem alguma fonte doutrinal fora essa? Muito difícil. Muito difícil. Ou a religião é primitiva, ou é sapiencial, ou é profética, tá? Muito difícil. Tem algumas religiões que misturam profetismo com sapiencialismo. Por exemplo, a Igreja Messiânica do Brasil, né? Todo mundo conhece, João Rei. É um pouco de profetismo com sapiencial. Mas dificilmente foge dessas 3. O que seria uma religião primitiva? Seria a religião primeira. Tá? Ó. Isso aqui foi uma palestra dele lá na UFRJ. Ó. Ó. Isso é religião primitiva. Os seres da natureza, olha. Uma religião primitiva, candomblé, ó. O que é uma religião primitiva? Deuses e seres são iguais. Tem um trovão, Juliano, eu não sei o que é, eu divinizo aquilo. A chuva, eu não sei o que é, eu divinizo. Tá? O raio, a água, a terra, os fenômenos da natureza, eu não entendo plenamente o que é, eu vou transformar aquilo em deuses. Não é primitivo de ruim, é primitivo de primeiro. Tá? O homem, quando ele se tornou o que ele é, verdadeiramente, ele começou a crer, porque ele via os fenômenos e não entendia. Tá? Ele via o sol que brilhava e não sabia o que era, ele passou a divinizar aquilo. Tá? Então isso é uma religião primitiva, as religiões primeiras. Eu vou falar um pouco delas também. Tá? Nós temos as religiões, e aí vem as religiões, né, primitivas. O animismo, o fetichismo. Tá? Bruno, mas essas religiões têm livro? Não. Essas religiões geralmente são intuições. Tá? O que seria o animismo? O animal, tá? O vivo, tá? A natureza em si. O que seria um fetiche? A tiazinha com chicote? Não. Fetiche é você atribuir poder a um objeto. Tá? Então, pô, olha só. Você coloca lá umas sementes de romã na sua carteira. Isso é um fetiche. Você está atribuindo poder a um objeto. Né? Um amuleto. Né? Toma aqui essa pedrinha. Isso aqui é uma pedrinha de quartzo. Né? Isso vai te trazer uma energia boa. Está errado?
Não, está errado. Depende da maneira que a pessoa acredita. Tá? Depende da maneira que a pessoa acredita. Claro que se você tem uma religião e a religião, a sua doutrina, fala que aquilo está errado para quem? Hein, Juliano? Para você. Tá? Se a pessoa falar, o que você acha? Você fala. Cuidado com o proselitismo religioso idiota, tá? O que é um proselitismo religioso idiota? Leandro, sabe o que é proselitismo? A pregação da fé. Tá? Cuidado com o proselitismo idiota. O que é o proselitismo idiota? É achar que você tem uma chave que abre todas as fechaduras. Isso não existe. Cuidado, tá? Respeitabilidade à fé do outro sempre. Sempre. A maneira mais essencial de você ser uma pessoa religiosa, de você ter uma crença, é você respeitar o que o outro crê. Se você não respeita o que o outro crê, você não ama o Deus que você diz que ama. Tá? Porque toda religião prega isso, inclusive o Islã. Inclusive o Islã. O profeta Maomé permitiu que dentro do território que era dominado pelo Islã estivesse outras religiões, inclusive os judeus e cristãos. Olha. Tá? Politeísmo, muitos deuses. A fonte é a tradição dos antepassados. Vamos aqui para o Brasil, né? Você pega as religiões afro-brasileiras, né? Um pouco do candomblé e da umbanda, tá? É que a umbanda não é muito afro-brasileira, mas totalmente brasileira. A fonte é o antepassado. O pai de santo daquele terreiro contou para o filho, e aí que conta para o outro filho, e assim sucessivamente. E as práticas vão se repetindo, tá? O animismo também. O fetichismo também. Ah, quem te contou que colocar uma ferradura na porta protege sua casa? Ah, minha mãe fazia. Olha. Quem te contou que colocar um pote com sal protege a casa? Ah, minha mãe fazia isso. Olha, um antepassado seu. Olha que interessante. Tá vendo como a nossa vida é muito religiosa? Muito, muito. Dificilmente a gente vai numa casa de uma pessoa e você não tem um mote religioso. Dificilmente. Fala, Juliano. Eu fiquei pensativo aqui agora porque falou também, né, da religião, das crenças que vieram da África e tal, do Brasil, e a gente meio que matou, né? Não sei se usando o termo correto, matou, mas assim, já tinha os índios aqui. Então eles tinham crenças também que cada vez mais estão ficando menores. Sim. E as outras religiões vão colocando, né? Comendo aquela terra ali. É a chamada enculturação, né? Por exemplo, na Espanha, na América Espanhola, foi pior do que na América Portuguesa, tá? A gente tem um filme muito bacana, muito emocionante, inclusive, A Missão. Que conta a missão dos jesuítas, viu? Porra, sensacional. Conta a missão dos jesuítas na América Espanhola. Eles são dizimados, verdadeiramente. Na América Portuguesa é um pouco diferente. Na América Portuguesa, teve um processo verdadeiramente de conversão mesmo, né? Claro que foram perseguidos também, mas teve um processo mais in natura de conversão. E aí, claro que a gente tinha um gênio, que era o José de Anchieta, né? Que em educação se estuda muito. Como é que o José de Anchieta converteu os índios, Leandro? Catequese, mas como? Os índios acreditavam num Deus que era Tupã. O que o José de Anchieta fez? Primeiro, ele entendeu a língua tupi-guarani. Depois ele fez um catecismo tupi-guarani, só com as crenças dos tupis. E começou a falar que Tupã tinha tido um filho. Porque ele percebia que a crença em Tupã é muito parecida com a crença no Deus monoteísta. Olha, esse Deus criou todas as coisas do nada, papapá. E ele começou a falar, olha, eu vim falar para vocês que Tupã teve um filho. E esse filho é Jesus. Olha que genialidade, né? Mas teve também muito massacre, né? Mas mais na América Espanhola, menos na América Portuguesa. Até mesmo o candomblé, né? Por exemplo, o maior centro de religião iorubá no mundo é na Bahia.
Não tem mais nem na África, porque o Islã destruiu tudo, né? E é interessante na própria África, você atravessa a rua, é outro culto, né? Então é um pouco dessa dinâmica da religião. O próprio cristianismo, né? Você pegar o cristianismo não é uma religião autóctone. O que seria uma religião autóctone? Que nasceu com aquele povo. A gente pode dizer que essas religiões aqui são religiões autóctones. Essas aqui não. Porque não nasceu com o povo, foi incorporações. O próprio cristianismo é um sincretismo também, religioso e filosófico. Você pega a filosofia grega, a gente vai chegar lá, tá, gente? Você pega a filosofia grega, você pega a filosofia, a organização romana, você pega o judaísmo, você pega crenças dos povos bárbaros e você incorpora no cristianismo. Tá? Então, uma salada. Tá? Vamos lá, religiões sapienciais. É uma atitude filosófica, tá? O que seria uma atitude filosófica? Uma atitude de um saber de vida. A fonte é a palavra de um sábio iluminado. O hinduísmo, né? Vários sábios. O budismo, Buda. Shintoísmo, vários sábios. Confucionismo, Confúcio. Taoísmo, Lao Tse. E assim sucessivamente, tá? Claro que a gente tem aqui o mais antigo, o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo e o budismo, 6.000 anos antes de Cristo. Olha que interessante. 6.000 anos antes de Cristo. Então, uma religião milenar, né? Vamos lá. E a gente vê as religiões proféticas. Nós temos o judaísmo, o cristianismo, o maometismo e o islamismo. A fonte é a palavra de um Deus que se revela aos profetas. Isso é interessante. O profetismo é muito interessante. O que é um profeta? É aquele que é um mensageiro de uma palavra divina. Tá? Agora, no cristianismo é um pouco diferente. Por quê? Jesus é Deus, isso quer dizer a própria mensagem, e ele também é o mensageiro. Então, ele é a fonte da mensagem, é a mensagem e é o mensageiro. Costumo dizer que é multifuncional, né? Fala, Robertinho. Tá, não tá no final não, vou falar ainda mais 40 minutos. Tô brincando. Tá, vamos falar com a tua catequista que te ensinou errado. E eu fiz até uma enquete, eu perguntei para algumas pessoas, minha mãe é ministra da Eucaristia, está errado, né? Não estaria explicando isso. Mas a minha mãe é ministra da Eucaristia e ela também respondeu, e outras pessoas que também são católicas responderam a mesma coisa, que Deus é um e Jesus é outro, filho de Deus. É uma pessoa, tá? É um mistério, tá? Aliás, são 3 pessoas em um Deus. Claro que a missão deles é subdividida. Deus Pai criou, Jesus salvou e o Espírito Santo santificou. Tá? São 3 pessoas distintas, porém, um Deus. Tá? O mistério da Trindade. Tá? Tá certo quando você fala que são pessoas distintas, mas que têm a mesma natureza e que são unidas em si. O nome disso em teologia é um termo técnico chamado união hipostática. Tá? Como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um Deus só, em 3 pessoas distintas. O que acontece? A gente tem algumas explicações sobre isso. 2 especificamente muito bacanas. A primeira é de Santo Agostinho de Hipona. Tá? Tem a passagem belíssima de Agostinho, que ele está tentando entender o que é a Trindade, como nós estamos tentando entender até agora, né? Até hoje. É um mistério. Tá? E ele está andando na praia, meditando sobre aquilo no século IV, 300 e pouco da era cristã. E ele vê um menino pegando uma conchinha, pegando a água do mar e colocando dentro do buraco. Ele, curioso, pergunta, né? Menino, o que você está fazendo aí? Ah, eu quero colocar água do mar nesse buraco. Ah, isso é impossível.
como é impossível, o menino, como é impossível você entender o que é trindade, né? E ele vai para casa e fica pensando naquilo, e ele formula o seguinte: Deus ama o Filho de uma tal maneira, e o Filho ama o Pai de uma tal maneira, que esse amor é o Espírito Santo. Olha que sensacional. E aí vem Tomás de Aquino, quase 900 anos depois. E ele está justamente tentando entender isso que o Agostinho está falando. E aí tem uma outra passagem mística, né? Se Agostinho viu um menininho que era um anjo, muito provavelmente, Tomás de Aquino, né, que era chamado boi mudo, porque ele era gordo e pouco falava, né? Era considerado um idiota, né? Idiosincrático, né? Mas era um gênio. E os bons sabiam que ele era um gênio. O que ele fez? Ele estava meditando sobre isso, né? E ele também estava fazendo a formulação. O amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai geram o Espírito Santo. E ele está tentando meditava, não conseguia avançar, não conseguia ultrapassar a teoria que Agostinho fazia. E ele foi na capela, abriu o sacrário, onde está depositado o Santíssimo Sacramento para quem é católico, né? Corpo e sangue de Jesus verdadeiramente. Ele vai e coloca a cabeça ali dentro e fala: me mostra. E aí, segundo ele próprio, ele tem uma visão mística da Trindade. E ele queima quase todos os livros dele. Hoje nós temos a Suma Teológica, que tem, se não me falo engano aqui, 9 livros. Só que tinham mais de 20. E aí os monges batem na cabeça dele, ele desmaia, e eles falam: nossa, por que você queimou seus livros? O que eu vi é impossível colocar em letra. É um pouco de mística, né? Mas é um mistério. Então, são 3 pessoas, um Deus. Tá? Então, por exemplo, para piorar, tá? Quando Deus criou o universo, segundo a teologia cristã católica, cristã como um todo, tá? E também judaica não, tá? Mas cristã do cristianismo mesmo, sem judaísmo. Quando Deus criou o universo, estava junto de Deus o Filho e o Espírito Santo. É interessante na passagem judaica, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se façamos é plural. Piorou, Robertinho? Isso, mais uma pessoa só. É o mistério da fé. É um mistério. Essa é a Trindade, tá? Pai, Filho e Espírito Santo, como no triângulo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, Deus. Não, são 3 pessoas, mas unidas hipostaticamente. Sim. Por isso que a gente fala na Igreja Católica que Maria é mãe de Deus. Theotokos. É um mistério. Tá? Theotokos, mãe de Deus. Por quê? Deus feito homem. Se Jesus é o Filho de Deus vivo, se é o Verbo divino, et verbum carum factum est. O Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Deus. Se ele se fez carne, ele se fez filho, homem. O credo fala isso, né? O niceno constantinopolitano principalmente, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, né? Aliás, criado, não gerado, consubstancial ao Pai. É um mistério, Roberto. Tá? Que pressupõe uma adesão de quê? De fé. A fé, você precisa entender totalmente? Não. Só que isso não quer dizer que ela é irracional. Tá? O que é um mistério? Eu consigo enxergar até um determinado momento. Quando eu falo que Deus é um Deus em 3 pessoas distintas, mas essas 3 pessoas são uma pessoa só, funde, né? Porque a gente está usando uma modulação humana.
Interessante que fala o livro do profeta Isaías, né? Os meus caminhos não são como vossos caminhos, os meus preceitos não são como os vossos, os meus pensamentos menos ainda, né? Então é um pouco do mistério da fé. É o principal mistério do cristianismo. O cristianismo vai estar fundado nisso aqui. É bonito. Interessante que, por exemplo, não sei se alguém aqui conhece ou de repente o testemunho de Jeová não acredita assim. Por exemplo, vamos colocar que um testemunho de Jeová quer casar na igreja católica. Ele tem que se batizar de novo. Porque o batismo na igreja católica, na igreja protestante como um todo, né? É o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Aqui não. No testemunho de Jeová não. Esse é o mistério da fé cristã, principalmente, tá? E a essência da fé cristã, a gente está avançando lá para o cristianismo, tá? Acabamos a religião, vamos lá para o cristianismo. É justamente isso. Qual que é o compêndio do cristianismo? Se alguém perguntar para um pastor, para um padre, para um cristão católico, para um cristão protestante, qual que é a essência do cristianismo? Jesus, uma das pessoas, é o Filho de Deus vivo. É Deus feito homem. Essa é a cerne do cristianismo. Por isso que às vezes é um pouco conflitante o espírita kardecista com o cristianismo. Talvez tenha algum espírita kardecista aqui. Por exemplo, mas não tem que... Mas por que tem que ter entendimento total? Olha só, muito provavelmente no centro que você frequenta, e o espírita fala isso, inclusive nos livros consagrados, né? Você pegar Nosso Lar, você pegar os textos de André Luiz, tá? O próprio Kardec, né? Kardec falava no século XIX que o espiritismo era uma ciência, porque tinha toda a doutrina platônica, né? Do mundo das ideias, Um espírita, ele vai se auto-intitular o quê? Cristão. Tá? Muito comum. Muito comum se usar elementos do cristianismo dentro do espiritismo. Quem é o auge disso? Que usa direto. Só um minutinho, deixa eu terminar. Paiva Neto, né? Já viu? Direto. Só que, se você pegar a doutrina espírita não acredita que Jesus é Deus. Entende? Olha que interessante. Tá? Tá errado? Não. Depende de quem vê. Né? Fala, querido. Não, Roberto, não fica angustiada não, viu? Fala. Eu fico lá em casa, sabe? Assim, eu vou na igreja católica, vou lá no centro espírita, no kardecismo, e há um conflito uma com a outra, né? Porque, você entende, a Roberta também entende, que são coisas que têm princípios iguais, mas em si são antagônicas. Em algum ponto. Tá? Em alguns pontos, claro. Eu tenho uma devoção por Santa Clara. Sim. E eu falo assim, aí lá os meus amigos lá do centro falam assim, mas você está rezando, você tem uma imagem, tem imagem, né? Tem um monte de coisa. Então eu faço isso. Você tem imagem, isso não existe, tal, você crê que não, mas eu não posso acreditar que ela é um espírito de luz que habitou a terra com tal poder que chegou a mim até hoje me faz querer multiplicar os atos dela. Você está incorporando uma doutrina espírita nos personagens do cristianismo. É justamente isso que acontece. Por exemplo, no cristianismo kardecista, 90% dos centros tem nome de santos da Igreja Católica. Por exemplo, Centro Espírita São Francisco de Assis. Considera que ele é um espírito evoluído, tal como Jesus foi. É interessante. Claro que tem que tomar cuidado para isso não ser nem cristianismo, nem espiritismo. Ser uma outra coisa que você mesmo criou, entende? Por exemplo, uma vez um aluno chegou para mim e falou assim: professor, eu estou gostando da aula do senhor, você está explicando o que é religião, papapá. E assim, o meu pai frequenta a maçonaria. Eu falei, ok. Maçonaria é religião? Eu falei, não. Maçonaria é uma tendência filosófica. Não constitui religião.
uma tendência. Só que ele vai na igreja também. Ele vai na igreja, na Assembleia de Deus. Pode. Eu falei, pode. Principalmente se ele não souber o que é o cristianismo e não souber o que é a maçonaria. Aí pode. Entende? Muitas vezes, quando a gente não tem uma compreensão total da religião, a gente busca soluções em outra, mas sem entender a outra nem a uma. Tá? Não estou falando que é o teu caso, tá, Robertinho? Mas às vezes isso acontece. E aí eu passo a não entender a doutrina da religião que eu frequentava e nem a doutrina da religião que eu estou agora. E eu crio uma no meio, como você fez agora, né? Eu crio uma no meio. Isso é mais uma gnose do que uma religião estabelecida. Tá? Então, por exemplo, no Brasil é muito natural isso, gente, muito comum. Por isso que vem gente de fora estudar no Brasil religião, porque é um lugar sui generis. Tá? Por exemplo, no Brasil é muito comum. Você entra numa casa, você não sabe o que você faz. Se você faz genuflexão, você bate a cabeça no gongar. Não é? Tem tudo ali. Então tem uma imagem de Nossa Senhora, tem um São Jorge iluminado na porta, tem uma ferradura, tem uma espada de São Jorge cruzada. Aí você entra mais um pouquinho, tem o Buda e as moedinhas. É um pouco do brasileiro, né? O brasileiro tem uma fé, mas tem muita dificuldade com doutrina, né? Muita. A doutrina do brasileiro é um pouco gnóstica. A doutrina do brasileiro, às vezes, é o ditame da consciência dele, tá? Agora, o que é mais interessante, vamos, né, pra gente fechar, hoje eu vou liberar um pouco mais cedo, geralmente tem falado até às 11, naquele dia vocês ficaram mais cansados. Uma coisa que a Igreja Católica fala, tá? No catecismo... Não, então faz agora, por favor, pode fazer. Em relação ao dia 16, as disciplinas vão ser adiantadas? Não. Por exemplo, nós consideramos a linguagem, teologia, Isso. depois vem filosofia. Não vão ser adiantadas. Isso não é possível. Vão seguir esse horário, infelizmente. Tá? Eu posso tentar, só que não é uma garantia, pedir para alguém me substituir aqui na aula de teologia. Tá? Agora, a segunda pergunta. Eu acho que fazer esse terceiro item aí, profético. É uma pergunta que eu sempre fiz, eu acho que ninguém respondeu, ou sei lá, eu não entendi. Por que da perseguição dos alemães os judeus? Putz, mas aí a conversa para mais de metro. Mais de metro. 30 segundos. Quando Jerusalém foi invadida pelos romanos no ano 70, tá? Depois de uma revolta, os judeus foram espalhados pelo mundo. E o nome disso é diáspora. Tá? Na década de 20, na Alemanha, os grandes proprietários de terra e de comércio eram os judeus. Eles tinham muitas posses, né? E quando teve a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ficou falida. E os únicos que ainda conseguiam se manter um pouco eram os judeus. E isso criou um clima de ódio. E assim, você está na minha terra e você não é alemão. Tá? Isso criou um clima de ódio tremendo. Tá? E a Alemanha ficou totalmente destroçada com a Primeira Guerra Mundial. Era mais barato queimar dinheiro do que queimar madeira para se aquecer. E isso foi criando um sentimento que os judeus que destruíram a nossa nação. Por isso que o projeto hitlerista de eugenia, né? Uma raça pura. E claro que utilizaram também o discurso, eles mataram Jesus Cristo, né? Olha que coisa. Tá? Claro que não é até uma covardia eu falar isso aqui em 30 segundos. Isso é toda uma... E aí seria interessante você ver não a visão dos vencidos, não a visão de quem venceu a guerra, mas a visão de quem perdeu a guerra. Porque o alemão, ele estava a serviço da... Por exemplo, você vê o Tribunal de Nuremberg, né? Os alemães foram condenados à morte, inclusive, falaram que estavam obedecendo, estavam servindo a grande mãe Alemanha. Olha, matando gente, uma fábrica de matar. Tá? Claro que o Holocausto judeu começou em 1943, forte, já estavam presos. Mas quando Hitler percebeu que ele ia perder a guerra, ele falou, pelo menos eu vou livrar
o meu povo dessa gente, né? Então, é um ódio, assim, enlouquecedor. E aí tem que entender o que era a Alemanha, o que era a Germânia, entendeu? O que era a formação do povo alemão junto com o judeu. E aí o Hitler vai invadir os lugares onde tem judeu, né? Ele invade primeiro a Polônia, invade não, né? Porque se eu sou um alemão, eu não estou invadindo a Polônia, eu estou anexando de novo um território que é meu. Na história a gente tem que tentar olhar dessas duas vertentes. Quem perdeu pensava o quê? E quem venceu pensava o quê? Isso é uma análise mais justa da história. E não apenas a análise de quem venceu, de quem perdeu. Né? Mas é uma conversa para mais de metro, viu? Mas é interessante, muito interessante. Tá? Para terminar, o Catecismo da Igreja Católica, ele fala o seguinte, né? Ele pega uma passagem bíblica famosa, que é a seguinte: a casa de meu pai tem muitas moradas. Qual que é a interpretação que a Igreja Católica dá disso? Que se a pessoa seguir os ditames de sua consciência, ela vai alcançar a salvação. Isso é uma doutrina católica um pouco até difícil de ser aceita por outros cristãos. Tá? Difícil de ser aceita por outros cristãos. Porque para outros cristãos que não são católicos, a confissão na pessoa de Jesus é fundamental. Para o católico, a fé em Jesus é fundamental também. Mas a fé em Jesus tem que se materializar em obras. Mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé com obras. E aí, o catecismo continua, né? O que adianta eu ter fé e não ser um bom marido? O que adianta eu ter fé e não ser um bom professor, um bom patrão, um bom funcionário, um bom vizinho? 1000 vezes preferido não ter fé e ser um bom marido. Porque se você colocar na ponta do lápis, na verdade uma pessoa que é boa sempre terá fé, mesmo que uma fé natural. Então, por isso que a igreja coloca-se alcunha de católica, né? O que é católico em grego? Universal, para todos. Tá? Então, se a pessoa seguir os ditames de sua consciência, isso quer dizer o que a igreja católica está falando? Mesmo se a pessoa não crê, mas se a pessoa for uma pessoa reta, justa, boa e que busca a verdade, vai me preceder. Eu vou chegar lá, mas não dava aula de teologia. Servo mau. O vizinho. Pô, mas o vizinho não é católico. Não, mas ele era uma pessoa muito boa. Vem cá, você. A Igreja Católica crê assim, é um pouco da doutrina católica, tá? Que é um pouco difícil de aceitar para as outras igrejas de confissão cristã também. É um pouco difícil, tá? Bem que o quê? Eu acho que assim, igual acompanhando o Papa Francisco, assim, eu acho que esse Papa assim, já está deixando um legado incrível. Sim, sem dúvida. Vai fazer uma diferença muito grande daqui a alguns anos. Sim. Por essa questão de abrir mesmo até o pensamento do católico, desse católico aí, que ainda não é assim, vamos seguir assim. Então, eu acho que ele consegue abrir os... É uma pessoa que tem um entendimento muito bacana. Agora, eu tenho um estudo sistemático sobre os papas do século XX, né? Você pegar Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, né? João XXIII, são os papas do século XX. A fé católica não mudou uma linha. Nada. Está intacta. O que se crê hoje, em 2016, é a mesma coisa que se crê em 325 no Concílio de Nicéia. O que muda aqui? A maneira de comunicar. A maneira de comunicar a fé. A maneira de expor as verdades da fé. Agora, mudança? Nenhuma. Claro.
Eu não. Não, eu vi. E assim, o mais interessante de tudo é que é um povo que eu creio que tem, assim, realmente Deus muito do lado deles, que todo prospera. Não, é impressionante. Mas, assim, não, mas é a concepção do etos. O que é etos? O dentro deles. É a questão da teologia da prosperidade muito grande. Eles têm quase a obrigação de ser prósperos, porque a prosperidade é o sinal que Deus está com ele. Quem é um leproso no judaísmo? É o doente? Não, é o pecador. Entende? Isso foi incorporado por algumas denominações cristãs. Tá? A questão da teologia da prosperidade muito forte. Quem são os países que levam a teologia da prosperidade dentro da formação dele próprio, né? Dentro da formação do etos? Os países protestantes. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Tem crise nesses lugares? Não tem. Porque a questão do trabalho, da captação de bem, do dinheiro, é religiosa. Olha, a questão da palavra religiosa em si, né? Então é interessante. Vocês percebem que um tema vai linkar outros e é sem dúvida nenhuma sensacional. A gente vai parar por aqui. Até a próxima, tá? Vou deixar lá uma atividadezinha na plataforma, ok? Um abraço.